Olá, gente, bem-vindos ao nosso canal. Peço logo aqui a vocês que se inscrevam no nosso canal aí, deixa o seu joinha aí também, comente e compartilhe os nossos vídeos, tá certo? Hoje nós vamos tratar de um assunto aqui que já faz alguns dias que a gente não trabalha, né? Alguns meses aí, que é sobre variante textual. E para isso eu vou pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, tá certo? Só para poder aqui trazer o contexto. Essa história que nós vamos ler, ela se passa logo após a tentação de Jesus, né? Quando ele é tentado pelo diabo, isso no Jordão ali, né? Ali depois que ele foi batizado, e aí depois então ele é tentado pelo diabo. E aí, no verso 14, algo interessante fala aí, ó. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Então Jesus retorna para o norte de Israel, para a sua região, né, onde ele viveu, ou seja, para a Galileia. Isso aqui estou lendo na Bíblia Almeida atualizada, a minha Bíblia a Shed. Então todas as Bíblias aqui vão estar iguais até aqui, tá certo? Então, olha só, Cristo ele retorna, após a tentação, ele retorna para a Galileia, para o norte de Israel. Então, no versículo 16, ele vai para Nazaré, é claro, e ele começa a pregar no sábado, ali naquele lugar. Tá certo? Então, em toda a história, tal, no versículo 31, diz aqui que ele desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava no sábado. Então, ele permanece ali na região da Galileia. Aí passa a história. No verso 38, na cura da sogra de Pedro, olha só, deixando ele a sinagoga, aonde ainda na Galileia, ainda lá naquela região, tá certo? Então ele vai para a casa de Pedro, que nós entendemos que era em Cafarnaum, ou seja, na região ali que nós estamos falando. Então aqui o texto ele está correto, entendeu? E aí ele faz muitas outras curas do verso 40 até o verso 41. Do 42 em diante, diz o seguinte: sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Aí o verso 44. E pregava nas sinagogas da Judéia. Então, aí no capítulo 5, no verso 1, sobre a pesca maravilhosa, fala o seguinte, ó. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Aonde fica isso, gente? No norte, ou seja, lá na Galileia também. Sendo assim, toda essa história até aqui se passa em uma só região, na Galileia. Então, nós temos aqui no verso 44, no texto eclético, nós temos essa confusãozinha aqui. E eu não acredito que Lucas ele tenha errado. Eu não creio que ele tenha aqui colocado o termo Judéia, entendeu? Em vez de Galileia. Porque foge totalmente do contexto da história. Tá certo? E então é o seguinte, eu fui ver no texto grego, é claro, para poder ver como que está lá. Eu fui primeiro para o texto eclético, que é o que a Bíblia Almeida atualizada traz, né? Também como a Bíblia NVI, depois você veja lá, todas elas vão estar iguais. Em vez de Galiléia, vai estar Judéia ali, no verso 44. Então ele diz aqui o seguinte, ó, ele traz aqui realmente o termo Judéia, tá certo? E aí ele vai dizer, o grau de certeza é B e não A. Então no texto eclético eles têm isso, eles trazem o grau A, o B, o C e o D. Tá certo? No caso aqui, o grau de certeza é o B. Então, há uma certa dúvida se é mesmo esse, mas eles dizem que é sim. Por quê? Porque existem documentos antigos que trazem o termo Judéia e não outra palavra. E, inclusive, ele vai aqui dizer que o P75, que é bem antigo, os sinaíticos, os vaticanos, que são lá do século IV, né?
Aí você tem o códice C, o códice L e alguns outros documentos, alguns outros minúsculos, tem a família 1 e alguns lecionários e beleza. Então você tem alguns documentos aqui que vão atestar o termo Judéia. Por isso que o texto eclético ele vai trazer, mesmo estando em desconformidade com o contexto da história. Mas tem o outro lado da história aqui também. Vamos lá. O texto majoritário, ele já vai trazer essa passagem, ele já vai estar diferente. Ele vai trazer o termo Galileia. Eu não sei se vai dar de vocês verem, ó, mas está aqui, ó, eu até marquei, ó. Tá aí, ó, Galileias e não Judeias. E no aparato crítico dele, que é bem simples aqui, ele vai dizer no termo 44, aqui, ó, no caso alguns egípcios, ele vai trazer Judéia, mais o papiro 75, ou seja, igual ao outro documento que nós vimos ali também, o outro aparato crítico, né? Versus, olha só, M de majoritário e também o códice A. O códice A é o códice Alexandrinos, que muitas vezes é usado pelo próprio ecletismo, né, para defender algumas variantes. Mas aqui, o códice Alexandrinos, que é do século V, ele vai concordar, entendeu, com o texto bizantino. E olha só, ele é bem antigo também. Fora ele, você tem muitos outros documentos, bem antigos também, que vão atestar para Galileia e não Judéia, até mesmo para poder ter sentido a história. E aí eu vim na família 35 aqui, que é o do Dr. Wilbur Pick, né, no texto grego dele. No aparato crítico dele, ele aqui trabalha com porcentagens, né, então é muito legal. Então no verso 14, no verso 44, perdão, ele vai dizer aqui, ó, Tes Galilaias, ou seja, para Galileia, né? Então ele vai dizer que a família 35 vai concordar, o códice A, que nós vimos agora há pouco, que é o códice Alexandrinos, o códice Beza também, ou seja, mais algumas versões antigas, e no total vai dar 94,7% dos manuscritos gregos vão concordar para Galileia e não Judéia. E enquanto que, aí ele vai aqui no caso repetir os documentos que nós também vimos aqui, né? Ele vai concordar, ele vai dizer que o códice, os vaticanos, o C, o Q, e o papiro 75 e uma outra versão aqui, formam apenas 4,1% dos manuscritos. E esse são, no caso, aquilo que é aceito pelo texto eclético. Então, queridos, em resumo, você vai ver a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, assim como a Bíblia King James Fiel, que contém o texto Receptus, que é um texto bizantino. Você vai ver que lá no versículo 44 do capítulo que nós estamos trabalhando, Lucas no capítulo 4, verso 44, ele vai dizer, ó, e pregava nas sinagogas da Galileia. Então, a Bíblia Almeida Fiel vai concordar com o bizantino aqui, entendeu? Assim como a King James Fiel. Em resumo, queridos, eu não acredito que Lucas tenha errado, sinceramente. E aí, como muitos dizem, né, que ele pode também ter, no caso, errado ali, e os manuscritos mais antigos que trazem Judéia, eles estão certos. Mas você vê ali que a história se passa na Galileia, e a Galileia é ao norte de Israel. Não tem lógica nenhuma você pôr Judéia, porque Judéia é sul. Tem nada a ver, mesmo que depois Cristo, sim, aí sim, tenha ido para a Judéia. E outro detalhe, Lucas, o grego de Lucas, ali, o livro de Lucas, é a carta mais organizada que nós temos dos evangelhos. Então, Lucas foi muito cuidadoso. Ele era um historiador, então ele fez tudo ali conforme realmente a história. Então, ele não errou, ele não pôs Judéia ali. Sinto muito para quem concorda com isso, mas não tem nenhuma lógica, tá certo? Porém, no caso, né, se no caso você é eclético e concorda
com o termo Judéia, beleza, você pode escrever aqui nos comentários e deixar a sua opinião aí, tá certo? E você viu aí que até no próprio versículo 1 do capítulo 5, ele ainda está na Galileia. É só ver, gente, o contexto. Outra coisa, olhe os mapas da Bíblia e veja a diferença de Galileia para a Judéia, a distância que fica, certo? Então tá aí um vídeo que eu acho, assim, também não é uma variante que vai mexer com nenhuma doutrina, tal, é uma variante até bem simples, né? Mas que serve para o estudo, tá bom? Ah, mas um copista deve ter, depois ele deve ter consertado ali, tirado Judéia, posto Galileia, até mesmo para dar uma conformidade maior ao texto, tal. Beleza. Se foi isso, então, se você crê nisso, deixe seus comentários aí e nos ajude aí também a propagar, né, esses assuntos aí, porque o que nós estamos fazendo aqui é falando da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida e os seus estudos, em nome de Jesus.